Boa noite. Nós estamos começando mais um Estúdio Rural, tendo como convidados hoje o Leônidas Alperovitch, que é empresário que trabalha com irrigação por gotejamento. Também o Homero Diacópolis, que é o homem que trouxe o enduro de cavalos para o Brasil. E a Tsugi Nilsson, que é botânica especializada em ervas medicinais. Ela está ali até cercada de plantas, né, Tsugi? Homero, você trouxe o enduro a cavalo para o Brasil quando? Foi em 89 que nós realizamos a primeira prova de enduro equestre aqui na região de Tremembela, perto de Campos Jordão. E começou pequenininho, com 12, 18 conjuntos, foram os primeiros que se prontificaram a vir participar e conhecer o esporte. E a expectativa nossa era de trazer um esporte novo, muito pequeno, de pessoas por isso, mais pessoas do interior. Mas, surpreendentemente, o esporte foi crescendo, foi se popularizando e hoje é o esporte hípico que mais cresce no país, nos últimos 3 anos. No início nós fazíamos provas com 12, 14 conjuntos, como ele disse, e atualmente nós fazemos provas aí com 350, 400 conjuntos em cada etapa. Mesmo. Então cresceu muito. Agora, você teve essa ideia como? Ou você viu em algum outro país? Eu tinha assistido casualmente uma prova dessa na França e tinha me despertado a atenção. Casualmente porque estava passeando? Estava passeando, e tinha essa prova no lugar que eu estava, eu fui ver. Em que cidade você viu? E achei, foi perto de Bordeaux, no sul da França. E achei que era o esporte que tinha a cara do Brasil, porque era um esporte hípico, mas sem aquele apelo elitista que os outros esportes hípicos têm normalmente. E nós, eu sou do interior também, né, eu sou de Mato Grosso, nós sabemos que aqui a gente não tinha um esporte com esse perfil ligado a cavalo. Ou você mexia com rodeio, ou você ia saltar em hípicas, etc., que não tem a característica do homem do campo do Brasil. Então pensei naquele momento que talvez fosse um esporte interessante. Passou, eu não pensei mais no assunto. Aí um dia em Mato Grosso eu encontrei num restaurante com um francês, que é um aventureiro, que passa a vida fazendo grandes viagens pelo mundo e escrevendo livros a respeito. E esse francês estava fazendo uma viagem com alguns amigos a cavalo pelo Pantanal. E ele precisava de auxílio, eu ajudei, e nesses dias que nós ficamos juntos conversando, veio a conversa do enduro. E aí ele sugeriu de a gente fazer uma prova experimental aqui no Brasil. E desse início... Como é que chama esse francês? Stéphane Bigot. Tá. Ele tem vários livros no mundo sobre essas aventuras a cavalo. Sempre a cavalo ele viaja? Sempre a cavalo. Ele faz viagens grandes, cruza a Arábia, faz México, Estados Unidos, Afeganistão, e aí ele escreve livros a respeito da experiência vivida nesse período. E aí eu convidei para fazer uma prova experimental. Uma semana depois nós estávamos em São Paulo, já constituímos uma firma, eu já fiz um contrato de 1 ano com ele para ele ceder o know-how, nos ajudar. Você é rápido, hein? Pois é, mas foi obra divina. Eu não estava com nenhuma expectativa mais otimista do que simplesmente fazer uma prova que eu tinha visto. E aí ele ficou 1 ano me auxiliando aqui, nós fizemos 3 anos, eu fiz 3 anos de provas amistosas em vários locais do país, bancando essas provas. E aí a coisa cresceu e hoje tem várias empresas organizando enduro. Há 6 anos a gente organiza o campeonato brasileiro em vários estados e com envolvimento muito forte já de grandes patrocinadores, tanto para o evento quanto para as equipes. E aconteceu aquilo que eu havia previsto, quer dizer, hoje houve uma melange de o homem do campo com o homem da capital, atingiu um público que não tinha ligação com o cavalo, empresários que tinham simpatia pelo cavalo, mas não criavam, nem tinham tido oportunidade de praticar qualquer tipo de equitação. E hoje está crescendo cada vez mais pessoas que veem o esporte, querem participar, procuram cavalos para comprar, criaram-se centros de treinamento em vários locais para que você possa deixar seu cavalo num preço acessível, e eles treinam, preparam, levam para a prova, e você só tem o trabalho de ir durante a semana montar, fazer um pouco de treino e estar na prova no dia, porque os centros cuidam de tudo, né? Quais são as principais características do cavalo que faz enduro?
Bom, o enduro, na realidade, é uma maratona. Então, o cavalo tem que ter essa característica de maratonista, né? Ele é um fundista. Resistência, né? Resistência, regularidade e resistência. E ele não tem uma raça específica. O cavalo de enduro pode surgir um bom cavalo de enduro em qualquer raça ou mesmo em cavalos que não têm raça definida. O que importa, na realidade... Os pangarés. Os pangarés, muitas vezes, podem sobressair no enduro. O que importa, na realidade, é um cavalo que tem algumas características morfológicas razoavelmente adequadas, que tenha um preparo adequado, isso é muito importante, um preparo lento, né? Parcial, para ele poder se desenvolver no esporte. Preparo, você diz o que? Muscular, respiratório, que porque tipo de esse preparo? Esporte, ele tem como ator principal o cavalo, não é o cavaleiro. Então toda a estrutura da prova é montada para proteger o cavalo. Ao longo do percurso, nós temos a cada 15, 20 quilômetros, 40, dependendo da categoria, veterinários especializados que avaliam esse cavalo. São paradas obrigatórias, onde os cavalos são avaliados. E esses são quase que como os postos de observação de rally. Checagem veterinária, inclusive chama vet check, porque é posto de checagem veterinária. Esses veterinários determinam se o cavalo tem condição de prosseguir ou não. Então, quando existem vários parâmetros. Ele tem que estar dentro daqueles parâmetros. Esses parâmetros são o quê? Respiração, batimento? Frequência cardíaca, respiratória, desidratação, esgotamento. Como é que mede a desidratação do cavalo? Você tem alguns truques, né? Você pega a pele do cavalo apertando, se ela demora para voltar ao local de origem, a se distender, é sinal de que ele está desidratado. Entendeu? Você pode se ficar uma prega, assim, a prega ficar é porque ele está desidratado. Então você tem que mantê-lo, tirá-lo da prova para hidratá-lo, etc. Então, esse foi o primeiro problema que nós tivemos no Brasil, né? Porque desidrata com mais facilidade? Não, é só isso. É que o homem do campo, o criador antigo, o tradicional, o fazendeiro, ele acha que ele sabe tudo de cavalo. Então, quando a gente eliminava no começo, ele não aceitava, brigava, etc. Achava que estava protegendo o seu cavalo, estava perseguindo o cavalo dele. E nós sempre procuramos dar total apoio aos veterinários. A gente tem uma equipe formada por 27, 28 veterinários há muito tempo que se dedicaram a isso. E eles foram tendo que respeitar as decisões, né? Então, porque ele é um esporte que, se não tiver esse controle, é perigoso. Você imagina que você faz provas de 30 a 160 quilômetros. 160 em um quilômetros? Dia, contra o relógio. As provas principais são contra o relógio. E você só chega nessas provas depois de subir a escadinha. Começa com 30, 40, 60, com velocidades pré-determinadas pela organização. Só depois é que você adquire o direito de participar das provas mais emocionantes, que é a velocidade livre. Larga todo mundo junto, ganha quem chegar primeiro. E aí é sempre acima de 50, 60 quilômetros até 160. Nossa Senhora. Você trouxe uns filmes para a gente mostrar de enduro, né? Trouxe algumas imagens aí para as pessoas tomarem conhecimento. Vamos ver o filme que o Homero trouxe e você vai explicando para a gente. Isso aí o que é, Homero? Esse é um trecho de uma prova em Angra dos Reis, já tradicional, que a gente faz há 5 anos dentro do Campeonato Brasileiro, é sediada no Hotel do Frade. E esses são cavaleiros fazendo as categorias de regularidade, que é essa que eu me referi há pouco. Quer dizer, não entra a velocidade não, aí. Nós é que determinamos a média que ele tem que fazer. Então ele tem que vencer os obstáculos naturais da trilha, não tem obstáculo artificial, é sempre natural, naquele tempo pré-determinado pela organização. É criança, né? Tem criança aí. Tem jovens de 5 a 80 anos. De jovens de 5 a 80. Tá. Livre. Por isso é que é um esporte que cresceu muito, porque ele consegue congregar a família participando e não assistindo. Toda a família participa. As equipes são formadas por familiares. É bonita essa região, né? É linda. E ganha essa prova, nessa categoria, aquele que percorreu a prova no tempo pré-determinado e cujo cavalo apresentou as melhores condições físicas ao fim da prova. Ah, tá. É uma média ponderada de cavaleiro e cavalo. Exatamente. Né? E o critério principal é a frequência cardíaca. Quanto mais baixo estiver até 30 minutos após a chegada, é determinado. Esse é o critério que determina o vencedor. E não tem nenhum macete, nenhum anabolizante para baixar a frequência cardíaca de cavalos? No Brasil já devem ter inventado alguma coisa desse tipo. Tem, né? Tem. Tá, nós temos o exame antidoping. Ah, vocês fazem exame antidoping? Fazemos o exame antidoping, como a prova é do Campeonato Brasileiro, é obrigatório o exame antidoping. Qual é o medicamento? Tem um medicamento que faz baixar o batimento? São vários. Eu, como não sou veterinário, eu prefiro abster de falar sobre os medicamentos. Mas já tem a malandragem, né? Aqui no Brasil a malandragem surge rapidamente. Você tem que estar sempre à frente. Vocês fazem um exame antidoping? Que também colheita de urina, como é feito com a normalmente é urina. Quando o cavalo urina, você colhe o sangue, né? Mas é feito por veterinários credenciados pela Confederação Brasileira, né?
E esse exame é muito necessário, porque nós Já houve casos de impugnar cavalo por causa disso? Nesse caso, a gente não só o cavaleiro impugnar de participar de provas, como a gente torna isso público e que sirva de exemplo, porque não é esse o caminho, né? A gente é um esporte que visa a diversão também, né? O prazer. E não se justifica você, para se divertir, ter que sacrificar o cavalo, né? Não, lógico. Porque certamente isso faz mal à saúde do cavalo. Com certeza. E é uma coisa ilegal, né? E é desonesto. Você entra numa competição esportiva, onde o espírito que deveria ser preservado é justamente da competição esportiva. Da solidariedade. Ainda mais com tanta criança participando, é um péssimo exemplo, né? Claro. Nós vamos fazer um comercialzinho agora, Homero, e daqui a pouquinho a gente volta a conversar já. Homero, se você tivesse que dar uma nota pro Leônidas aqui como vendedor, que nota você daria? 10 com louvor. 10 com... Quem cuida do marketing da sua empresa? Ah, tá. Eu não tinha percebido ainda. Você fala com uma segurança aqui do seu produto? Não é que eu falo de segurança, é que o produto me permite isso. Ah, tá bom. Acredita no que vem, né? Acredita, mas você também, quando você fala de enduro, você fala com muita tranquilidade, com muita... E paixão. Paixão, né? Você participa das provas? Não, infelizmente eu não posso participar porque eu estou organizando, né? Eu ando muito a cavalo desde criança, mas os meus filhos participam. Ah, é? São bons cavaleiros? Estão se tornando. Que idade eles têm? 15, 13 e 11, mas começaram com... O mais novo começou com 5 anos. E eles estão em que categoria? Eles devem gostar mais de velocidade, né? Mas isso, para velocidade, existe um mínimo para que a criança possa participar, que é uma categoria muito competitiva. Mas esse mais velho já está nessa categoria. Os demais estão na principal da regularidade, fazem 60 km, mas com velocidade controlada. Agora, não é cansativo andar 60 km a cavalo? Claro, é cansativo para quem nunca andou. Para quem já tem um preparo adequado, um treinamento adequado, ele praticamente nem percebe... Precisa levar hipoglose? Para quem está começando e não tem o hábito, você sentar em cima do hipoglose. Não basta levar, tem que usar o tempo inteiro. Mas você fazendo isso paulatinamente, né, e subindo as categorias paulatinamente, tanto o cavaleiro quanto o cavalo não se desgastam tanto, porque o próprio regulamento já é feito de maneira que a pessoa possa desenvolver lentamente. Agora é óbvio que o enduro tem outros atrativos que faz com que o cavaleiro se esqueça do cansaço, que normalmente as trilhas que a gente levanta são em lugares privilegiados, normalmente inacessíveis, a não ser através de um cavalo e de uma prova organizada onde você pede autorização para os fazendeiros para que você possa passar com essas pessoas lá, com esses conjuntos por lá. E os fazendeiros, de modo geral, devem olhar com bons olhos, devem ser simpáticos a isso. Porque é um esporte que respeita a natureza, o meio ambiente, não polui. Ao contrário, é um esporte educativo nesse sentido, tanto com relação ao respeito pelo animal, quanto com respeito pela natureza. As equipes de apoio, por exemplo, que é necessário que tenha para apoiar esses cavaleiros nos wetchecks, e mesmo em alguns pontos da trilha, eles carregam obrigatoriamente sacos de lixo para deixar seus dejetos. E há toda uma formação conceitual que nós transmitimos e que os cavaleiros hoje transmitem para os que estão começando, de respeito à natureza, de respeito ao meio ambiente. É uma volta do homem e do cavalo ao seu local de origem, porque os esportes hípicos, de uma maneira geral, são realizados em recintos fechados, em lugares já criados pelo homem. O cavalo é obrigado a competir ali. No enduro, não, ele volta às suas origens, ao mato, ao campo, a regiões selvagens. E o homem também. E é isso que é o grande apelo do esporte, porque o homem da cidade não tem essa possibilidade hoje. Mesmo turisticamente é difícil, a não ser turismo ecológico. Ele sai daqui e vai andar no mato, ao lado do filho, da filha, da mulher, onde ele tem a oportunidade de conversar, de trocar ideia, de recuperar o diálogo familiar. Né? Você tocou agora num assunto que eu vou te perguntar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um comercial agora. Quando você falou do francês, porque na França existe muito turismo a cavalo. Turismo você compra um pacote, turismo equestre. Daqui a pouquinho a gente volta para falar disso. Tá bom. Nós estamos aqui no nosso estúdio rural de hoje com Leônidas Alperovitch, empresário especializado em irrigação por gotejamento, o Homero Diacópolis, o homem que trouxe o enduro equestre para o Brasil, e a Tsugi Nilsson, a botânica especialista em ervas medicinais. Nós voltamos então com o nosso estúdio
que tem como convidados hoje o Leônidas Alperovitch, que é o empresário especializado em irrigação por gotejamento. Está com a gente aqui também o Homero Diacópolis, que é o homem que trouxe o enduro equestre para o Brasil, e a Tsugi Nilsson, que é a botânica especializada em erva medicinal, e ela tem um trabalho muito bonito também com menores carentes da FEBEM. É uma pessoa muito interessante com quem nós ainda vamos conversar mais um pouquinho daqui a pouco. Já conversamos um pouquinho, mas vamos voltar a falar com ela já já. Antes de fazer o comercial, eu estava conversando com o Homero e a gente estava falando de turismo equestre. Ele estava contando que trouxe o enduro inspirado num francês que viaja pelo mundo a cavalo, e esse francês deu a ele a ideia de se fazer o enduro e ele topou a ideia. No começo achou que seria pouca gente e no fim de hoje descobriu que tem muita gente interessada nessas provas de enduro. Mas eu tinha te perguntado, Homero, sobre se existe no Brasil, não existe muito no Brasil ainda, um tipo de turismo que existe bastante na França, que é justamente o turismo a cavalo. Você compra um pacote e viaja 2, 3, às vezes 4 dias a cavalo. E o Brasil é um país muito bonito e muito fácil, muito adequado para se fazer isso, né? Você tem alguma coisa nessa linha, não tem? Nós lançamos aqui também, inspirado nessa experiência do Stephanie, o turismo equestre, que é muito popular não só na França, como em toda a Europa, hoje, Austrália, Estados Unidos, tem agências especializadas só nesse tipo de pacote turístico. Mas o brasileiro ainda não está muito familiarizado com esse tipo de turismo, agora que ele está começando a se interessar. Nós lançamos aqui 2 pacotes, um no Pantanal do Rio Negro, sediado naquela fazenda onde foi gravada a novela Pantanal, da Manchete. Então o pacote inclui o transporte daqui para lá e os 7 dias de passeios a cavalo, com alimentação, com os cavalos, com um técnico que orienta as pessoas para os caminhos. São 7 dias... daqui e de volta. Sai no sábado e volta no domingo para São Paulo, Rio, enfim, para o seu local de origem, né? E lá são 5 dias com um de descanso, que é de barco no rio e tal, para relaxar um pouquinho, porque dói o bumbum um pouco. E agora, tem um em Angra. E nós temos um também em Angra dos Reis, que é de 3 dias, que você sai a cavalo do local próximo do Hotel do Frade e sobe a Serra do Mar, na trilha dos escravos, onde os escravos davam saída para o ouro contrabandeado. A gente utiliza essa trilha e vai para a Serra da Bocaina durante 2 dias. São 2 dias de subida. Aí você chega num lugar muito bonito, lá na antiga fazenda que foi recuperada, que chama Pousada dos Veados. Também é um passeio muito interessante. Isso aí, como é que é feito? Por exemplo, as pessoas em Angra, elas saem, andam a cavalo durante o dia, chegam num outro hotel, eles vão parando no caminho? Nós temos uma casa de apoio no meio da serra, na beira do rio Mambucaba, um lugar lindo. É uma casa rústica que nós conseguimos adequar, dar um mínimo de conforto, né? Mas, obviamente, que é um programa que requer um certo espírito esportivo e tem um trecho meio rústico, né? Uma parte rústica do turismo. Agora, no segundo dia, você chega numa Pousada dos Veados, que é um lugar lindíssimo, uma fazenda que foi recuperada e que tem atrativos inesquecíveis. É daquelas fazendas coloniais brasileiras? Daquelas fazendas coloniais que ficam num ponto praticamente inacessível. O turista que vai para lá de carro, ele é obrigado a seguir num carro da pousada, traçado 4x4, durante 4 horas. Ele vai até São José do Barreiro e sobe nesse carro traçado. O acesso é difícil. Nós fazemos ao contrário, nós vamos de cavalo de baixo para cima. E depois de lá a gente desce nesse carro traçado onde termina o programa, né? Mas eu acho que vai crescer muito o turismo equestre no Brasil. E quanto é que custa por um pacote desse de 3 dias? Ele varia de 500 a R$1.000, de Angra e do Pantanal, porque está tudo incluso, né? É com almoço, jantar... Almoço, jantar, café da manhã, os cavalos, arreamento, transporte, no caso do Pantanal, de Campo Grande até a fazenda, ida e volta. E uma série de outras coisas, porque esse Passagem aérea? Passagem aérea não. Tá. Não. É que esse pacote ele mistura o rústico com o sofisticado. Quer dizer, você está andando no mato, no Pantanal, de repente... Chega a hora do almoço, você vai para um lugar no meio do mato, uma baía, aí tem um lugar aberto lá, limpo, com uma mesa, com verduras, com churrasco, com cerveja gelada, com uísque, no meio do mato, entendeu? A gente monta esse aparato, e é até uma surpresa pro cavaleiro, né? E a mesma coisa em Angra. Então ele é rústico, mas ele tem
certas sofisticações em termos de alimentação, de bebida e tal. E as pessoas interessadas podem ligar para que número? Para Verdes Eventos, que organiza o turismo, e o Enduro é 011, São Paulo, 7295-8040 é o telefone, 7295-5420 é o fax. Tá certo, ótimo.